Olá, meu querido e minha querida! Esse é mais um vídeo aqui para o canal Aprendendo Direito Sem Estresse. E a videoaula de hoje é sobre Constitucional. Iremos ver as classificações das constituições. É isso mesmo, as classificações das constituições. Então vamos lá? Sem estresse? Começaremos vendo as formas. Quais são as formas? Escrita e não escrita, ou também chamada de costumeira. Então, qual é a forma escrita? Não vai me dizer igual um amigo que diz que são apenas tudo aquilo que está escrito. Não é bem assim. Escrita, a forma escrita são informações codificadas, reunidas em um só documento. Então, escritas são documentos codificados e reunidos em uma só Constituição. E a não escrita ou costumeira? Não é dizer somente, é uma Constituição que tem nada escrito. Não é bem por aí. A não escrita ou costumeira são documentos, são alguns documentos escritos, mas também costume e tradições. Então, são alguns documentos escritos, mais costumes e tradições. Um exemplo que nós temos de uma constituição, de algumas constituições não escritas, é a do Reino Unido, que também reúne, engloba Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra. Lá eles não têm uma constituição escrita. São alguns documentos reunidos, como a Carta Magna de 1215, as Declarações de Direitos e Costumes e Tradições. Ok? Tranquilo? Sem estresse? Então vamos continuar. Agora é a forma de elaboração. Quais são as formas de elaborações? É a dogmática, que também é conhecida como sistemática, e a histórica. O que é uma Constituição elaborada dogmática? É elaborada em um momento determinado por pessoas especialmente designadas para aquela finalidade, reunindo os valores daquela sociedade. Quais são os valores? Político, cultural, econômico, social e etc. Entendeu? E qual é a elaboração histórica? O nome já diz, é aquela que é elaborada com a história, com o tempo. Com o tempo ela vai sendo elaborada. Então, dogmática, você tem que memorizar tempo determinado por pessoas especialmente designadas para aquela finalidade, reunindo os valores da sociedade. E a histórica, ela é elaborada com o tempo, com a história. Entendeu? E eu lembro agora de uma pergunta que eu vi nessas pesquisas para fazer esse vídeo, porque para que eu faça o vídeo eu pesquiso muito doutrinas e tudo que está envolvido com o tema, e eu vi uma pergunta lá que dizia assim: por nossa Constituição ter mais de 90 emendas, nossa Constituição pode ser considerada uma Constituição histórica? Não, pelo amor de Deus, não! Nossa Constituição, além de ser escrita, que reúne as informações codificadas em um só documento, ela é dogmática, porque foi elaborada num tempo determinado, 1988, por pessoas especialmente designadas para essa finalidade, Assembleia Nacional Constituinte.
e reunindo os valores da sociedade. Onde estão os valores da sociedade? No preâmbulo da Constituição. Ela não é uma norma, mas ela nos traz uma interpretação desses valores. Portanto, podemos ver esses valores no preâmbulo, né? E também no próprio corpo da Constituição. Tá certo? Sem estresse? Então vamos continuar. Agora veremos a origem, que pode ser promulgada, também conhecida como democrática ou popular, e a outorgada. O que seria uma Constituição democrática? É aquela fruto da vontade do povo. Pelo povo, para o povo. Seus representantes irão colocar ali o que o povo deseja. Já a outorgada, ela é imposta por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas. Ok? Já que estamos falando sobre a origem das constituições, vamos conhecer um pouco mais sobre a história. Eu sei que alguns vão falar, para, eu quero ver a matéria rápida, eu preciso para a prova, eu preciso para o trabalho. Calma, porque isso vai facilitar o entendimento. Então vamos conhecer de forma rápida para que você tenha uma melhor compreensão, ok? Então vamos lá. A nossa primeira Constituição foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. Essa Constituição tem duas características, tem mais, mas tem duas características importantes que precisamos colocar aqui nessa videoaula. Que a primeira, ela, além dos três poderes, que é o executivo, judiciário e legislativo, tinha o moderador. E o outro detalhe é que essa Constituição era semi-rígida, que eu vou falar daqui a pouco. Um outro detalhe é que nós éramos uma monarquia constitucional. Era bem liberal, tratava dos direitos individuais da primeira geração. Quando viramos uma república, e a segunda da história, em 1891, a nossa Constituição foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Nós incorporamos o federalismo, que é aquilo bem rígido, né, da união do Estado. Passamos a ser uma federação com três poderes e uma república presidencialista. Em 1934, após uma revolução constitucionalista, Vargas reuniu a Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. E essa foi a Constituição mais rápida que foi elaborada e teve uma característica, teve um benefício, porque trouxe os direitos sociais. Foi a primeira Constituição, né, a trazer os direitos sociais. A Constituição de 1934. Depois o Vargas outorga a Constituição de 1937. Esta Constituição dava amplos poderes para o presidente da República, ok? Até em relação ao controle constitucional, não era efetivo, porque ele poderia ser contra, ele poderia repassar ao Congresso, ele poderia dissolver o Congresso, ele fazia o que bem entendia. Aí teve uma reabertura democrática quando veio a Constituição de 1946. Retomou uma fase de democracia. Mas isso não durou muito tempo, mesmo pelo que você sabe, em 64 tivemos o golpe militar e em 67 houve a Constituição outorgada pelos militares, que teve uma grande emenda em 69, e muitos falam que foi quase uma nova Constituição. Então a maioria diz que a Constituição
de 67 com a emenda de 69. E para acabar com essa história, veio a Constituição de 88, que é democrática, promulgada e que está no ordenamento até hoje. Tranquilo? Então vamos agora à nossa nova classificação, que agora é sobre o conteúdo. Quanto ao conteúdo, pode ser materiais ou formais. Aquelas que trazem o conteúdo materiais são aquelas que trazem somente informações constitucionais. Mas quais seriam essas informações constitucionais? Ela vai tratar da forma do Estado, da forma do governo, da organização dos poderes, dos direitos fundamentais. Se eu tenho uma Constituição que só trata desses assuntos, eu vou dizer que eu tenho uma Constituição material, ok? Quando trata somente desses assuntos, é uma Constituição material. E a Constituição formal? A Constituição formal é aquela que está expressa em um documento solene e escrito, que foi elaborado através de um procedimento diferenciado. Então, é um documento solene escrito que foi elaborado de um processo diferenciado. Tudo que está escrito nesse documento solene e escrito, que foi elaborado através de um procedimento diferenciado, é a Constituição. E, portanto, é uma norma superior às outras demais normas. Na Constituição formal, pode haver informações que não têm nada a ver propriamente com a Constituição. A nossa Constituição, ela é formal. Um exemplo é que há um artigo na Constituição, que eu peço desculpa, mas depois eu vou colocar aqui, ó, no vídeo, que eu acredito que seja 243, alguma coisa assim, 240 alguma coisa, que diz que a escola Dom Pedro II é da esfera federal. Mas o que isso tem a ver com a Constituição? Mas pelo Constituinte ter colocado isso, é constitucional. Portanto, qualquer lei que trate ao contrário disso, ao contrário do que está escrito sobre a escola Dom Pedro II, será inconstitucional. O mesmo são os artigos que tratam união estável, família, casamento. Isso é do direito civil. Mas tudo que reportar, tudo que for tratado diferente do que lá está na Constituição, será considerado inconstitucional. E tudo que está na Constituição, é constitucional. Então está superior às demais normas. Tudo bem? Tranquilo, sem estresse? Então vamos continuar? Agora veremos sobre a extensão, ok? Que pode ser sintética, também conhecida como breve, concisa. E um bom exemplo é a Constituição dos Estados Unidos. Ou a analítica, que é a prolixa, extensa, prolongada, que ela trata das coisas de uma forma minuciosa, prolongada, alargada. Um exemplo é a nossa Constituição, a Constituição portuguesa, italiana, que trata nos detalhes de forma minuciosa, detalhista. Agora sobre a essência, também conhecida como classificação ontológica, a classificação de Laurenstein, que pode ser normativa, nominal ou nominalista e semântica. O que seria a
Constituição, a essência semântica. A Constituição semântica, ela só existe para legitimar um poder instaurado. Ela dá uma aparência de legitimidade quando, na verdade, é um instrumento de dominação. Já a Constituição normativa é aquela que se cumpre, que se realiza. Aqueles conflitos que ela procura solucionar, ela realmente soluciona. Já a nominal, ela pretende efetiva, mas pelas circunstâncias históricas, ela não se cumpre integralmente. Até o Lowenstein disse que a Constituição de 88 é uma Constituição nominalista, que ela está no caminho para se tornar normativa. E chegamos à nossa última classificação, que é sobre a estabilidade, que pode ser rígida, semirrígida ou flexível. Também tem a classificação da Constituição em imutável e superrígida. Classificação imutável é aquela que não pode ser modificada. Nas minhas pesquisas, em toda essa pesquisa que eu fiz para desenvolver essa videoaula, não encontrei nenhum exemplo de Constituição imutável. Já a Constituição superrígida é aquela que tem um grau muito dificultoso para sua modificação. É muito difícil de modificar, de acrescentar. Um exemplo é a Constituição dos Estados Unidos, que tem pouquíssimas emendas. E o que é a Constituição rígida? A Constituição rígida, que é o caso da nossa, ela só pode ser modificada, alterada por um processo mais complexo, mais dificultoso, de uma forma diferenciada em relação às leis ordinárias. Então, mudar a Constituição é muito mais difícil do que mudar as leis. A Constituição rígida, ela exige um tratamento diferenciado, é algo mais complexo, mais dificultoso modificar a Constituição do que modificar as leis ordinárias. E a Constituição flexível? A Constituição flexível é aquela que eu altero como as leis ordinárias. Ou seja, eu penso aqui como a supremacia do parlamento. O mesmo procedimento para mudar uma lei é para mudar a Constituição. E qual o caso prático disso? É que eu não vou ter, no fundo, o controle da constitucionalidade, já que uma lei posterior daquela que está na Constituição vai fazer o quê? Vai mudar a própria Constituição. Porque o mesmo processo para mudar uma lei é o mesmo para mudar a Constituição. Então, quando eu tenho uma Constituição flexível, eu acabo não tendo um controle de constitucionalidade. E sobre a Constituição semirrígida, que era a nossa Constituição de 1824. A Constituição semirrígida, parte dela é rígida, parte dela é flexível. Ou seja, algumas normas eu consigo modificar por emendas, outras normas eu consigo mudar como lei ordinária. Cuidado! Cuidado! Isso não tem nada a ver com as cláusulas pétreas. A nossa Constituição é rígida. Eu não posso dizer que nossa Constituição é semirrígida por causa das cláusulas pétreas. Porque não tem nada na nossa Constituição que eu mude por lei ordinária. Portanto, a nossa Constituição é rígida
com uma peculiaridade que são as cláusulas pétreas, que são normas que não podem ser suprimidas. Mas nós veremos isso numa outra videoaula. Espero que tenha gostado. Dê um like aqui, ó, dê um like aqui. E compartilhe, se inscreva para que possa acompanhar os vídeos que ainda virão. Então foi um prazer estar aqui com você. Curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Abraço!